Olá, pessoal, e nós estamos aqui com o professor Edgar Pimenta, que tem um histórico, né, de formação de profissionais, de geração de conhecimento, e o canal a gente tem sempre buscado, né, conversar com essas pessoas que têm uma ampla experiência, né, e que já conseguem olhar para trás e analisar, né, umas mudanças no horizonte de tempo maior, né? E o Edgar tem uma característica de um grande aglutinador de ideias e de pessoas. E com isso nós dou como exemplo ele, junto com o professor Martins, com o professor Roberto Germano e outros, né? Fizeram o primeiro doutorado integrado, né, da zootecnia, né, no Brasil, que foi uma experiência extremamente exitosa. Benoni. Mas eu não quero... Lembrar do Benoni. O Benoni, né? O professor Benoni, que era também um dos mentores dessa ideia, né? Eu sei que eu posso esquecer alguém aqui, mas vamos em frente. E, Edgar, eu queria que você fizesse aqui um apanhado. Eu sei que o tempo é pouco, o seu tempo também é pouco, mas quando você olha lá para trás e vê essa trajetória sua como pesquisador, um grande difusor de tecnologia, um grande formador de mestres, de doutores, de graduados aí em agronomia, zootecnia, o que é que você diria hoje, né, olhando para trás e vendo assim, valeu a pena isso, e qual foi a contribuição que essa vida inteira que você dedicou aí ao ensino, pesquisa e extensão contribuiu aí para a pecuária nordestina, mas brasileira também, principalmente? Bem, Neumann, eu diria que a universidade pública, principalmente, a missão dela é de formação de pessoal. Então, nesse contexto, eu acho que a coisa funciona como um desdobramento, né? Um efeito cascata. E a gente hoje vê vários ex-alunos, sejam aqueles que se mantiveram na pesquisa ou perseguiram, né, a academia, ou aqueles que foram trabalhar diretamente com a produção, né, em empresas. Mas, de qualquer maneira, seja por um caminho ou por outro, o que a gente está trabalhando, toda a linguagem é tecnologia. Então, se você está trabalhando com tecnologia e difundindo tecnologia de forma direta ou indireta, você está levando a um melhoramento da condição de produção. Essa é a primeira análise que a gente faz, que é essa primeira missão da universidade, né, de formação, né? Isso aí eu acho que as equipes que você inclusive citou sempre tiveram essa preocupação, né, de formar dentro de uma qualidade a melhor possível. A outra coisa que eu acho que deve ser chamada a atenção é que a gente sempre esteve, até um determinado momento, a nossa formação não era, digamos, focada nos problemas locais, né? Obviamente a gente se formava fora do ambiente, por isso que os programas de pós-graduação locais, o doutorado que você comentou, teve eu acho que essa peculiaridade de ter o enfoque local. As nossas condições culturais, geológicas, climáticas, econômicas são peculiares. Então, dentro dessas peculiaridades, então a pesquisa ela tenta gerar informações e conhecimento numa tecnologia apropriada ou adequada para as condições locais. E isso aconteceu, né? E existe um acervo considerável, eu diria até um acervo enorme de informações geradas. O que eu diria que faltam duas coisas, né? A gente fez um comentário antes, digamos em off, né? Com você, que
um planejamento, política pública. E as universidades têm a vantagem de terem liberdade, cada um tem liberdade de progredir dentro da sua área, mas, ao mesmo tempo, essa liberdade muitas vezes não consegue formar tecnologias imediatas. Você tem resultados muito bons, muito boas informações, a partir de esforços gigantescos, né, porque os recursos no Brasil são limitados para a pesquisa, então o pesquisador tem que realmente, como diz o outro, fazer das tripas coração para gerar informação, para preparar os alunos e tal. Então, mas todo esse esforço, muitas vezes, ele não consegue, ele gera informação, mas muitas vezes não gera tecnologia, porque falta unir informações de uma maneira planificada, sistemática, orgânica. Ao mesmo tempo, há um certo distanciamento, eu não digo da universidade em relação aos problemas ou demandas locais, reais, mas há um distanciamento da própria produção, de uma boa parte, não vou dizer que são todos, que não procuram também a universidade. Então, eu acho que a gente tem que investir muito para gerar uma aproximação mais não, eu diria uma aproximação produtiva, né? E aí a gente imagina que há necessidade de um trabalho de articulação, tanto institucional de universidade para, digamos, órgãos e empresas e associações, quer dizer, para o privado, como também há uma necessidade de articulação lá do privado, buscando e fortalecendo, eu diria até orientando em alguns momentos, participando da geração de diretrizes de pesquisas, para que a coisa consiga ser melhor aproveitar todo esse esforço feito pelas instituições. Professor, eu acho que isso aí é um problema que eu diria assim, que ele vem atravessando aí né, os tempos, né, e a gente dessa luta. Mas mesmo com isso tudo, tipo assim, a gente também se cobra muito, que a gente sempre acha que poderia ser melhor, mas dentro da sua de uma avaliação assim do que você já viu e já viveu, já presenciou, qual que é a sua, se você tivesse que dar uma nota, eu sei que dar nota é um negócio difícil, né? Pra gente que é professor, sempre a nota, o povo não aceita muito a nota, né, que a gente dá, mas da importância das universidades e mesmo das empresas de pesquisa, como a Embrapa, como aqui no caso a EMEPA, qual que você acha que uma nota ou se não for uma nota, mas qual a importância que você acha que essas ações tiveram para o desenvolvimento da produção animal, mais especificamente no Nordeste, mais especificamente no semiárido? Quão nós avançamos nesses, vamos pensar aí num horizonte de 30 anos, o senhor acha que teve uma boa evolução? Teve, Nilma. Você falando em notas, obviamente, como eu era professor de melhoramento, né, então as notas às vezes não eram muito boas, alunos, mas assim, eu poderia, não vou me atrever a dar uma nota, mas eu diria que nós passamos, a gente não vai para a final, não, a gente passa por média, porque muitas mudanças ocorreram, muitas melhorias em vários aspectos, seja na área de alimentação, quer dizer, de produção de alimentos, conservação, seja na área de reprodução, na questão de qualidade de produtos, falando aqui já pensando na produção para a indústria, né, a preocupação dos produtores em fornecer um produto de melhor qualidade. Então, muita coisa, inclusive, que se pensava que o produtor nordestino, lá do semiárido, não iria, digamos, acompanhar a evolução tecnológica, né, não iria assim inovar, mas ao longo do tempo se mostrou que não, aquele que quer
continuar no negócio, na atividade. Eu uso aqui o exemplo da bovinocultura leiteira, como ela avançou. Em todos os aspectos, né? Eu vou dizer assim, não é no aspecto, é só no aspecto do melhoramento, ou da reprodução, ou da alimentação. Foi global, geral, com reflexo, inclusive, até na própria cultura, digamos, doméstica do produtor. Eu falando aqui até da questão de higiene, né, que às vezes o pessoal brinca assim, diz, olha, eu tenho que tratar a teta de uma forma tão bacana, né, que termina, mas por que eu não me trato assim? Né? Então eu estou fazendo uma brincadeira, mas só para exemplificar o quanto houve mudança nesses últimos anos, inclusive mudanças que eram, digamos, havia suspeita, né, desconfiança de que de que o produtor local, né, local que eu digo assim, daqui do semiárido principalmente, não iria migrar para um patamar maior. Mas isso aconteceu. E, obviamente, muitas das informações do conhecimento foi gerado em instituições, seja universidades públicas, né, sejam empresas de pesquisa. Então, todo esse conjunto, né, digamos, que é o nosso maior patrimônio, é o patrimônio humano, né? Então, há na região, e a gente está aqui, inclusive, dentro de uma sociedade que reúne, né, técnicos, né, pesquisadores, de qualidade muito elevada e que dão sua contribuição. E a gente não está querendo aqui, digamos, tapar o sol com a peneira e dizer assim, está tudo uma beleza. Não, há uma dificuldade muito grande das instituições, e isso preocupa, obviamente, né, que é a questão do futuro, né, que a gente tem que pensar em melhorar e não ficar desse jeito ou piorar. A gente tem a expectativa da melhora, porque com todo investimento que já foi feito em qualificação de pessoal, a gente tem mais aqui ter investimentos para gerar mais informações e que essas informações sejam, digamos, melhor postas na prática em campo. E talvez ainda falta às vezes a gente quer ser também o extensionista, mas não tem como. A gente já dá aula na graduação, quem está na pós e tal, tem que elaborar projeto, tem que buscar recursos. A universidade não tem esse recurso, são os agentes de financiamento, para elaborar projeto, produzir artigos e tal. E aí fica... aí é imensa, aí não dá para ser goleiro, atacante, gandula, tudo, né? Tem que ter uma posição dentro do campo. Então, eu acho que falta muito diálogo entre as instituições. A gente vê um distanciamento sem justificativa. Eu acho que eu vejo mais por aí. Bom, pessoal, queria agradecer aqui ao professor Edgar, e eu sei que a maioria conhece, né, o professor Edgar, o trabalho, mas talvez os mais jovens que estão entrando no ambiente universitário, pode ser que tenha alguém que ainda não conheça, com certeza vai ter que ler alguma coisa que o professor Edgar escreveu. Mas assim, nós estamos vivendo num momento que a gente precisa de repensar as instituições e ouvir as pessoas que já venceram batalhas árduas, como o professor Edgar. Edgar, eu aproveito para te parabenizar, mas principalmente para agradecer, porque eu fui uma pessoa que cheguei no Nordeste e tive a oportunidade de orientar pessoas em nível de doutorado, muito em parte a oportunidade que vocês, o professor Benoni, o professor Martins, o Roberto Germano e o professor Mesquita, né, tinha um outro que ia lá, eu esqueço o nome, eu sei que eu posso estar sendo injusto, esquecendo de algumas, o professor Chiquinho, que foi quem estava ali trabalhando também, montando o processo, tinha muita gente, mas eu que estava chegando, estava só como espectador, foi uma oportunidade da gente crescer profissionalmente por
ideias, né, e ações ousadas, que naquela época era um desafio o Nordeste ser pioneiro e ser protagonista numa coisa que virou modelo para o Brasil. Então, assim, muito obrigado. Mas eu posso só dizer com quem a gente aprendeu isso. A gente aprendeu com os caprinos. O caprino, ele tem um querendo pular a cerca, aí tem uns que fazem calço. A escada para o outro subir. Né? Na próxima vez é ele que vai ser o que vai ficar em cima. Fazer. Então, o que a gente aprendeu com os caprinos foi fazer o calço para os colegas que estavam chegando, subirem também. E aí sobe todo mundo junto. Pois é, pois muito obrigado pela sua colaboração e eu fico aqui, eu tenho imensa satisfação de ter sido uma das pessoas que as suas ações e desse grupo, né, que nos oportunizou a fazer muita coisa não, mas pelo menos fazer alguma coisa pelo Nordeste brasileiro. Muito obrigado. Eu te agradeço, mesmo, pela oportunidade também. E esse foi mais um Agroverdades, passando o agronegócio do Brasil a limpo. Agroverdades, o agronegócio passado a limpo. Apoio Agrominas e Integral Mix.